Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Vou comentar neste vídeo sobre o interesse do Vasco da Gama pelo Vojvoda. Novamente, o Vasco manifesta interesse pelo técnico do Fortaleza, né? É possível que desta vez o Vojvoda deixe o PC, né, para ser técnico do Gigante da Colina, no caso? Mais uma vez, mais um interesse de um clube, neste caso, de novo, o Vasco da Gama, pelo técnico argentino que hoje comanda o banco de reservas do Leão, né? Então, como é que você pensa isso aí? Você acha que o Vojvoda vai deixar de lado a segurança, a tranquilidade que ele tem, que ele possui hoje no PC para trocando isso aí pela situação de insegurança, porque esta é a verdade que hoje permeia, né, a atmosfera ali na colina, né? Vamos lá. Antes de continuar com esse vídeo, evidentemente, vou e preciso falar aqui do meu patrocinador, né, que é a OneXBet, né, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, sempre deixando claro. As dicas aqui é sempre para quem curte uma aposta esportiva, tá? Não é inscrito, utilize o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se lá. Coloque depois o código promocional XJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, e também para dar uma força aqui. E quando você lá se cadastra, você mostra para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Bom, eu sempre dou dica de aposta aqui, né? É legal você seguir de boa isso aí, né? Hoje eu vou falar de um jogo diferente. Um jogo do futsal. Olha, é um ambiente bem legal para você, se souber apostar, ganhar um bom dinheiro. O Minas Tênis Clube vai jogar hoje Minas Tênis Clube contra o Corinthians agora à tarde. Vitória ou empate do Corinthians, tá? Vitória ou empate do Corinthians. É uma aposta quase ganha essa daí, tá? Mas a vitória ou empate do Corinthians. Atlético Paranaense vai encarar o Corinthians, né? Na minha opinião, empate ou vitória da equipe local. Ou seja, empate ou vitória do Furacão. Fluminense pega o Bahia, na minha opinião. O Flu deve ganhar, mas vamos de... Ou você coloca que vai ter no mínimo 2 gols nesse jogo, ou então que o Fluminense pode levar essa fatura aí, tá? Fortaleza contra o Galo, eu não me arriscaria, porque na verdade, assim, se você torce para Fortaleza, nunca é recomendável você apostar no jogo da equipe para o qual você torce, né? Se quiser realmente fazer, né, fica por conta aí. Então, no caso, eu diria para vocês que pode sair um gol no primeiro tempo desse jogo. Não sai mais de 2 gols. Né? O Galo tá com certa dificuldade, Fortaleza, na minha opinião, também. Não tá no melhor do seu ritmo ainda, né? Ainda não voltou a fazer aqueles gols que fazia no começo da temporada, né? Aquela quantidade de gols bem interessante. Cruzeiro contra o São Paulo. Eu vou na mesma dica. Primeiro tempo, não sai mais de um gol nesse jogo aí, né? Entre Cruzeiro e São Paulo. Beleza, gente? Pode ser? Então falemos agora então sobre o interesse do Vasco da Gama no Vojvoda. O Vasco novamente está sem técnico novamente. O Barbieri foi contratado, na minha opinião, de forma equivocada. Não era o técnico para tocar esse projeto na colina. Não entenderam isso, o que mostra que o pessoal da CVCV tem muita dificuldade para entender coisas simples, coisas básicas, né? E acabou não dando certo, né? Demorou demais aí para que o Barbieri fosse demitido em virtude da qualidade do trabalho que ele vinha apresentando. E aí, gente, surgem vários nomes de técnicos que podem assumir o Vasco. Dentre eles, o Rogério Ceni, que após, né, a primeira passagem dele pelo Fortaleza, não vem fazendo bons trabalhos, né? Teve um trabalho ali questionável no Flamengo, que levou um título, mas muita gente entende que ali aquele Flamengo teve muita sorte, né? Inclusive contou na última rodada com o Corinthians. Precisou que o Corinthians não perdesse do Inter para que fosse campeão. Ou seja, o Flamengo não poderia se colocar naquela situação ali. Bem, e falaram no Ceni, lá na colina, falaram também do Odair Hellmann e estão falando do Vojvoda. Então vocês percebem que todos os 3 técnicos aí no caso são iguais, né? São bem parecidos. O que mostra o quão a 777, né? Ou seja, os seus representantes são pessoas ilustres que conhecem muito futebol, né? Conhecem demais, né? Porque estão falando de 3 técnicos que são semelhantes. Não tem nenhuma diferença entre eles, né? Nenhuma diferença. Um pouco inteligente, o Vojvoda vai perceber justamente esse problema aí, né? Estão interessados nele, mas também estão interessados em técnicos diametralmente opostos ao que ele costuma fazer dentro de campo. E como ele não é pouco inteligente, ele é muito inteligente. Isso já vai dificultar muito mais ali a vontade do Vasco da Gama em ter o técnico argentino no comando do seu banco de reservas. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: por que esses clubes todos não acham seus Vojvodas, né? Por que não acham o Vojvoda? Por que não acham o Abel Ferreira da vida? Né? O Vojvoda da vida? No bom sentido, né? Falando aqui. Por que não acha esses técnicos, gente? Por quê? Qual é o problema?
Então, e outra coisa, o fato de não encontrarem esses técnicos e sempre ficarem em cima, né, do técnico de uma equipe aqui brasileira que está fazendo um bom trabalho, não mostra também limite na visão dos representantes da 777 e de outras equipes também aqui no Brasil? Claramente. Agora, o problema aí é que o Vasco hoje é uma SAF, e essa SAF chegou para reformular tudo, para modernizar tudo. Traria, em teoria, uma visão muito mais sofisticada sobre gestão. A gente percebe que não tem nada disso acontecendo na Colina. Basta olharmos para os reforços que o Vasco tem buscado no mercado, jogadores com baixíssimo rendimento. O Maicon, gente, é isso mesmo. O Maicon, pergunte para o torcedor do Santos sobre o zagueiro Maicon. Vem de pelo menos 2 temporadas aí, tenebrosas, né? Enfim, esses são os perfis de jogadores que o Vasco está contratando. O Vasco tem contratado um ou outro jogador aqui. Necessariamente não estava tão mal e que já não está conseguindo jogar. Imagina então um jogador que está com baixo rendimento. Claramente que este problema é acentuado em virtude da própria desorganização tática da equipe. E para isso contava muito a gestão, né, implementada ali pelo técnico anterior, que era o Barbieri, que para mim é um técnico extremamente questionável. Então o Vasco está completamente perdido, gente. O Vasco não sabe o que quer. Quando fala em Vojvoda e também em outros nomes, não sabe o que quer. Contudo, a informação é que o Vasco estaria disposto, no caso, a 777, a pagar a multa do Vojvoda de 7 milhões de reais ao Fortaleza para ter o técnico argentino imediatamente. Deixando claro para vocês, lembrando, na verdade, que o contrato do Vojvoda com o Leão vai até dezembro de 2024. E tem aí uma multa de 7 milhões, né? O Marcelo Paes na besta, né? Sabia que muita gente queria o técnico do Fortaleza, colocou essa multa aí na última renovação, né? Então, de certa forma, o Fortaleza não deixa de ganhar um bom dinheiro aí, né? Agora, e acho até que o Fortaleza encontraria um outro Vojvoda, de certa maneira. Agora, claramente que não seria uma boa também essa busca, né? O melhor é ficar com o técnico argentino atual, né? Porque mesmo que encontre um outro bom técnico argentino, ele precisaria se adaptar, uma série de questões aí, né? Então é melhor ficar com o Vojvoda, que é muito importante, mas é muito importante mesmo para o Fortaleza, assim como o Fortaleza também é muito importante para a carreira dele. Hoje o Vasco pensa em contratar o Vojvoda porque um dia ele chegou ao PC para ser o técnico do Leão. Quando alguns outros clubes, como o Corinthians, tentaram também o Vojvoda, Atlético e tantos outros, também foi em virtude de que um dia ele chegou para ser técnico do Fortaleza. Então o Fortaleza é muito importante na carreira do Vojvoda, e o contrário, na minha opinião, também. Quando ele vive aquela situação da temporada passada em que a equipe ficou tanto tempo na zona do rebaixamento, ele não foi demitido, ele foi prestigiado, né? Ele percebe que há algo diferente no Fortaleza que ele não encontraria em outros lugares. Mesmo na Argentina, em que olhar para o técnico é muito diferente em relação ao que se faz aqui no Brasil, né? Mesmo lá, ele sabe que dificilmente uma equipe o manteria na condição da temporada inteira do Fortaleza, né? Então ele sabe que ele tem essa tranquilidade, ele tem essa confiança dos dirigentes, e isso é muito importante hoje no futebol. Ele sabe perfeitamente que se a equipe ficar na zona do rebaixamento novamente, ele não será demitido do Fortaleza. Então ele tem essa tranquilidade aí. Então por que ele vai trocar isso, a segurança, por um projeto? Veja, não é que o Vasco, gente, não tem o direito de ter um grande técnico como o Vojvoda. A questão é que quando a gente fala Vasco hoje, não estamos falando apenas do Vasco, estamos falando também da 777, que é a SAF do Vasco, né? A 777 que, na minha opinião, não respeita o próprio Vasco da Gama, que não entende a grandeza do Vasco da Gama, que não consegue dimensionar o que é esse clube, que não é à toa, tem o apelido de gigante da colina. É um dos maiores clubes, na minha opinião, do futebol mundial. E a 777 parece que não entendeu isso ainda. Desde quando chegou, tem tido aí ações de gestão muito complicadas, né? Que, na minha opinião, acabam configurando uma falta de entendimento do que é o próprio Vasco da Gama. Então o Vojvoda, na verdade, ou seja, essa situação configura um contexto muito instável, uma atmosfera bastante tensa ali na colina. E por que o Vojvoda vai deixar a tranquilidade que ele tem no PC hoje para ir para uma atmosfera tão complicada como é hoje a do Vasco da Gama? Então a questão também, alguns podem falar, que ele não quer desafio. Não, a questão não é essa, gente. O que o Vasco está oferecendo para o Vojvoda, na verdade? O Vasco vai oferecer para o Vojvoda uma segurança que ele tem hoje? A questão não é, por exemplo, este tipo de ponto de vista também é um ponto de vista que não consegue enxergar o que é o próprio projeto do Fortaleza, que é um projeto enorme, gigantesco, fantástico, né? Fantástico. Que tem gerado frutos aí impressionantes. Fortaleza conseguiu, por exemplo, contratar o Marinho, né? Que o São Paulo também estava interessado em contratar.
Fortaleza foi lá e contratou o Marinho. Isso mostra hoje que o Fortaleza é diferente. Está num projeto muito bom, né? E esse projeto tem que ser respeitado. Então quando alguns falam tá deixando um time e tal de menor, não quer deixar um time de menor expressão para ele tal por falta de coragem, é uma besteira, uma bobagem, é falta de entendimento do que está acontecendo hoje, tanto no Vasco da Gama como no Fortaleza. O Vasco é gigante, a 777 é nanica, gente, não é nada. Não é nada. Contudo, a 777 está associada ao Vasco da Gama hoje. É quem manda lá no Vasco, né? Então, na verdade, o Vojvoda vai trocar? Não, não vai trocar, não deve trocar. Né? E não deve trocar não pelo Vasco, mas pela 777, gente. Né? E claramente que você que torce para o PC sabe perfeitamente que dificilmente, amigos e amigas, o Vojvoda vai trocar hoje o Fortaleza pelo Vasco, porque para o técnico argentino, ao contrário de muitos outros técnicos, se fosse brasileiro, falou em pagar 7 milhões de multa e ali sinalizou um alto salário, o cara já teria ido embora. O Rogério Ceni foi assim, em 2 situações. O Vojvoda não é desse jeito. Ele não se preocupa só com dinheiro, ele sabe que isso não é tudo no futebol, que projeto é muito importante. E é em virtude do projeto do Fortaleza que hoje ele é olhado com muito carinho por inúmeros dirigentes quando as suas equipes precisam de técnicos. Então, nesse sentido, na minha opinião, ele dificilmente vai deixar ali Fortaleza. E, ao mesmo tempo, o Vasco da Gama tem que encontrar o seu Vojvoda, né? Há outros muito bons da América do Sul, há outros muito bons em Portugal, há outros em outros lugares da Europa também. É só ter um pouco de eficiência, de competência. Não consegue? Contrata alguém para fazer esse trabalho, mas, pelo amor de Deus. Dizem que o Brax está viajando e quando ele voltar, a contratação vai acontecer. Balela. Mas o Vasco vai apresentar um projeto. Que projeto? Qual é o projeto da 777? Pelo amor de Deus, gente. De novo, meus amigos e amigas torcedores do Vasco, não é nada contra o Vasco. Meu respeito pelo Vasco é gigantesco. Mas é tudo contra essa 777 que não merece o menor respeito de ninguém, pelo que tem feito até hoje no Vasco da Gama, tá bom, gente? Então, na minha opinião, o torcedor do Fortaleza pode ficar tranquilo, que dificilmente o Vojvoda faria essa troca, e ao torcedor do Vasco eu recomendo, pressione esses caras para que eles entendam mais o que é o Vasco, respeitem muito mais o Vasco, né? E comecem a manifestar esse respeito maior, né? Encontrando o seu Vojvoda, né? Para comandar as coisas ali na colina e tirar o gigante dessa situação tão complicada no Campeonato Brasileiro, tá bom, gente? É isso aí. É isso.